Amigos e amigas, hoje a gente vai aprender a fazer o tão temido ponto meia. Todo mundo tem pavor do ponto meia, não sei porque todo mundo tem tanto medo do ponto meia. Entra a vinheta e eu vou mostrar tudo. Entra a vinheta. Tô fazendo uma carreira toda de ponto meia aqui, ó. Só pra vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Apesar que olhando ali no vídeo até parece, né? Um bicho de 7 cabeças. Eu ficaria com medo. Não, gente, não fica com medo não, não fica com medo não. Ninguém gosta de fazer ponto meia, mas o ponto meia faz parte da nossa vida. É igual tomar vacina, sabe? Ninguém gosta de tomar, mas faz parte da nossa vida, né? Vou fazer o quê? Igual fazer hemograma, né? Faz parte da nossa vida. Muito bem. O importante de todo o trabalho de tricô que a gente vai fazer é se lembrar de dois pontos principais. Primeiro, o ponto meia. Ah, que bonito que é o ponto meia, gente. Parece uma blusa de malha, só que tamanho gigante, né? Ah, vê se não parece uma blusa de malha, só que tamanho gigante. É a coisa mais tchutchuca. Nossa, dá pra fazer uma infinidade de coisas. A gente tem tanta coisa sensacional que dá pra fazer com esse ponto meia. Bom, continuando. É essencial, né? A gente, toda vez que vai começar uma carreira, a gente sempre começar com um ponto de base. Eu vou escrever aqui embaixo um ponto de base, porque todas as receitas do planeta Terra, você sempre vai ver assim, um PB, é esse ponto aí, o tal do ponto de base. O que é esse ponto de base? Quando a gente faz qualquer coisa no ponto meia, tô tentando terminar essa carreira aqui, ó. Tô enrolando pra ver. Aliás, eu tô desenrolando do novelo aqui, novelão, pra poder chegar no final dessa carreira aqui, ó. Pera aí, gente. Deixa eu chegar no final dessa carreira e vou mostrar uma coisa pra vocês. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Bom, ok. Vocês perceberam que esse negocinho tá enrolando, ó? Tá... O ponto meia, ele forma meio que uma tripona, assim, sabe? Suponha que você vai, sei lá, você vai fazer um cachecol. Você decide que você vai fazer um cachecol inteirinho, ponto meia. O ponto meia não é muito amigo dos cachecóis, sabe? Porque ele vai fechando assim, ó, nos lados, parecendo um caracol, sabe? Ele vai fechando assim e vai ficando uma tripinha. Então você faz as primeiras 10 carreiras com lindas maravilhosas. Depois ele vai fechando assim nos cantos, assim, no entorno. E aí ele vai enrolando assim, ele fica todo enrolado. E quando você termina o seu cachecol, ele vira um rolo. Um rolo todo enrolado, assim, entendeu? Diferente do cordão de tricô. Por isso que a gente, muitas vezes, quando vai fazer um cachecol, a gente faz o cordão de tricô. Porque o cordão de tricô, como é sempre, tricô, 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 tricô e tricô de todos os lados o tempo inteiro, ele fica todo retinho, bonitinho, assim, ó, simétrico, certinho. O ponto meia não fica assim. Bom, isso é um ponto bastante importante que a gente precisa entender. Outro ponto bastante importante, claro, é sempre lembrar que o direito do ponto meia é o ponto meia e que o avesso é o ponto tricô, certo? Meia, tricô. Meia, tricô. Então eu vou fazer uma blusa inteirinha de ponto meia. Eu vou fazer sempre o direito e meia. Virei. Vou fazer tricô. Virei de novo, meia. Virei de novo, tricô e assim sucessivamente até o final da minha blusa, ok? Muito bem. Agora, o ponto meia, quando ele tá aqui no comecinho da carreira, ele fica meio desmilinguento, sabe? Inventei essa palavra. Ele fica meio esquisito. E aí ele fica meio ruim pra na hora que a gente for costurar, se precisar costurar, claro, né? Porque sempre precisa uma blusa e tudo mais. Então, normalmente, a gente ignora um ponto e faz o primeiro ponto sempre de tricô, primeiro e último. Primeiro e último ponto de tricô. E esse primeiro e último ponto aqui a gente chama de ponto base. E ele fica assim, olha. Tá vendo? Ele vai formando essas escadinhas, assim, ó. Tum, tum, tum.
e depois o ponto meia. Então, ponto base, ponto meia. Ok? Muito bem. E agora a gente vai entrar as mãozinhas mágicas e elas vão ensinar vocês a como fazer esse ponto meia. Não se desesperem. Mas tia Marcinha volta já. Entra, mãozinha. Bem, conforme combinamos então, nós vamos aprender a fazer o ponto meia. O ponto meia, como nós vimos e comentamos no começo do vídeo, é o contrário, é o avesso do ponto tricô, certo? Muito bem, tanto que olhando aqui meu trabalho por trás, nós vemos o ponto tricô. E pela frente, o ponto meia. Para fazermos o ponto meia, nós teremos que pegar com o dedo indicador da mão esquerda a lã, a linha ou o material que nós estamos usando e puxar o fio para trás, desta forma. Com a agulha da mão direita, nós introduzimos a agulha dentro do buraco do ponto que está na agulha esquerda, dentro e por trás, ficando cruzado desta forma. Laçamos por trás o fio que está atrás do trabalho, passamos ele por dentro do buraco e soltamos o ponto. Vou fazer esta carreira toda de forma bem devagar. Fio atrás, passamos a agulha por dentro do buraco, por debaixo da agulha, laçamos o fio por trás, passamos o fio por dentro do buraco e soltamos da agulha. Farei toda esta primeira carreira bem devagar, para que vocês possam ir acompanhando. Sempre laçar o ponto, sempre laçar o fio de trás por trás do ponto, não pela frente. Sempre por trás. Então, passamos a agulha por cima do fio que está atrás. Por cima do fio, laçamos, puxamos e passamos por dentro do buraco do ponto que está na agulha da mão esquerda. Como nós vamos fazer a carreira toda em ponto meia, nós deixamos o tempo todo este fio então para trás, com o dedo indicador puxando o fio. Somente soltamos quando chegamos no fim da carreira e quando formos fazer novamente nosso ponto de base. Viramos nosso trabalho. E agora vamos fazer o avesso. Lembra que o avesso é sempre ponto tricô, já que o ponto tricô é o avesso do ponto meia. Meia, tricô. O ponto tricô nós já aprendemos, então vamos fazer esta carreira toda em ponto tricô. Chegamos ao final da nossa carreira, viramos novamente o nosso trabalho. E agora faremos mais uma carreira de ponto meia. Veja que bonito que está ficando. Um ponto de base em tricô. Puxamos nosso fio para trás e trabalhamos a carreira toda em ponto meia. É preciso tomar muito
muito cuidado para nós não entrarmos no meio do ponto da carreira de baixo. Não é aqui, no meio do ponto da carreira de baixo. É no ponto que está na agulha. Veja. É no meio somente desta laçada que está na agulha esquerda. E chegamos ao final de nossa carreira e faremos mais um ponto de base. E nosso trabalho está ficando desta forma. Olha que bonito! E aí? Muito desesperador? Não é, né, gente? É só lembrar que assim, ó. O ponto meia é sempre assim, esse dedo puxando o fio para trás, e a gente já deixa ele puxadão lá para trás o tempo todo. E depois, quando vocês se acostumarem, vocês vão perceber que o ponto meia, ele é mais rápido de fazer do que o ponto tricô, né? Um dia, quando vocês estiverem super práticos, ao invés de fazer até cordão, cachecol em cordão de tricô, dá para fazer cachecol em cordão de meia. É só fazer o ponto meia o tempo todo. Já que o cordão de tricô é só fazer o ponto tricô o tempo todo, o cordão de meia é só fazer o ponto meia o tempo todo. E quando a gente olhar, ele vai parecer um tricô, né? Vai parecer um pontão, um super pontão de tricô. Um cachecolzão todo feito de tricô. Por que isso? Vou explicar. Porque o ponto tricô, o ponto meia, ele é saltadinho para fora assim, ó. E o ponto tricô, ele é encolhidinho para dentro. Ponto meia saltadinho para fora, ponto tricô encolhidinho para dentro. No nosso próximo encontro, a gente vai ver como fazer um ponto barra, uma barra, para fazer a barra das blusas e para fazer o punho também. Mas ele chama ponto barra mesmo, ponto barra 1 por 1. Aí vocês vão entender melhor por que que o ponto meia fica saltadinho para fora e o ponto tricô fica encolhidinho para dentro. Ponto meia saltadinho para fora, ponto tricô encolhidinho para dentro. Eu até tenho aqui uma amostrinha que eu usei para gravar o videozinho de vocês, ó. Esse daqui é o ponto barra, esse aqui de baixo, ó. Que é o ponto que se usa para fazer os punhos das blusas, as barras e tudo mais. Este ponto aqui, embora olhando assim pareça super complicado, não tem nada complicado. Nada mais é do que um ponto tricô, um ponto meio, um ponto tricô, um ponto meio, um ponto tricô, um ponto meio, um ponto tricô, entendeu? É esse ponto meio aí que você aprendeu agora e depois um ponto tricô. Então, coloca o dedinho para trás, o fio para frente, o fio para trás, o fio para frente, para trás, para frente, para trás, até travou minha língua. Deu para entender? Justamente porque que a gente faz o ponto barra dessa forma. Porque o ponto tricô, ele é um pouquinho mais recluso, né? Ele é mais assim, fechadinho. E o ponto meia, ele é mais aparecido. Então, ele tem uma tendência a vir mais para fora. E o ponto tricô, se ele estiver na mesma carreira, ele tem uma tendência a vir um pouco mais para dentro. Quando o ponto tricô ele vai mais para dentro, os dois pontos meias ficam próximos. E aí, ele faz esse autorrelevo e fica essa sensação de direito, avesso, ele fica um pouco assim, ó. Então os dois pontos meias aqui meio que se encontram e o trabalho ele fica um pouquinho mais encolhido. Por isso que quando a gente coloca meia tricô, meia tricô, meia tricô, a gente costuma utilizar essa formação, esse conjunto aí, né? Essa combinação para fazer punhos, para fazer barras de blusa, para fazer golas, né? Quando a gente vai fazer aquelas blusas assim com gola rolê, até tem uma aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Vendo essa gola? Essa gola aqui, ó, é uma gola que a gente chama de gola olímpica, gola rolê, né? Nada mais é do que um ponto meio, um ponto tricô, um ponto meio, um ponto tricô. Então você pode perceber que o ponto meia, ele é mais aparecido, né? Então ele é mais saltado para fora. E aqui, ó,
entre um ponto meia e outro ponto meia, tem um ponto tricô aqui no meio. Só que ele fica meio escondidinho, ó. E você olhando assim, parece que só tem ponto meia. Justamente porque o ponto tricô ele é mais recolhido e o ponto meia é mais pra fora. Então, com essa combinação, a gente costuma fazer essas peças que precisam de maior elasticidade, ó, ou que precisam passar a impressão de que são mais elásticas, entendeu? Diferente de quando você trabalha só com ponto meia, ó. Então o ponto meia, ele não tem tanta elasticidade quanto tem esse ponto que a gente costuma chamar de ponto barra, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Mas esse ponto barra é a combinação desse ponto meia que você aprendeu agora com o outro ponto tricô que a gente tinha aprendido anteriormente aí em umas aulas aí pra trás. Ok? Certo? Aprendido a fazer o ponto meia, perder o medo, passou o trauma. Muito bem. Passado o trauma, nos vemos então no nosso próximo encontro na próxima semana, tá? Um beijo pra vocês. Deixa o joinha aí no vídeo, curte aí o vídeo, compartilha, se inscreve, comenta, fala: Marcinha, não entendi nada, Marcinha, entendi tudo, Marcinha, já tô começando a fazer um par de meia. Tem um mosquitinho aqui, gente. Eu vim participar da aula. Tá bom? Deixa seu comentário aí e nos vemos na próxima semana. Beijo! Meu povo! Minhas amigas e meus amigos, vocês viram que no vídeo inteiro eu fiquei falando ponto de base não é, viu, gente? É ponto de borda. Eu tomei esse monte de remédio e essas semanas que eu fiquei doente, acho que mexeu com a minha cuca também, lelé. Ponto de borda, tá bom? Esse ponto aí no comecinho das carreiras, ponto de borda, troca aí, tá? Todos que tiver aí, vocês trocam, gente, só pra eu não ter que gravar aula de vocês de novo. Pior que eu gravei 622 mil aulas pra vocês. E acho que todas elas eu falei errado, gente. Ignora, tá bom? Ponto de borda. Apesar de que tem algumas revistas que eu já vi, assim, um ponto base, tá? Mas não necessariamente tá certo. É ponto de borda mesmo, tá bom? Beijos pra vocês.